dia a todos. Bom dia. Graças a Deus, amém? Amém. Bom estarmos aqui nessa manhã para aprendermos um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Nós já cantamos, já louvamos, já adoramos ao Senhor com as nossas vidas nessa manhã. E esse é o momento agora que nós estaremos meditando na palavra de Deus, ouvindo um pouco mais a palavra de Deus. Já fizemos isso através das canções, né? Mas nós vamos fazer isso agora também através da leitura e da exposição da palavra de Deus. Tem um texto muito interessante que o próprio Jesus Cristo, ele ensinou enquanto ele esteve aqui na terra, uma história que ele contou. E ele, nessa história, contando essa história, ele disse que certa vez, certo dia, um semeador foi semear no campo, foi plantar no campo. Enquanto ele semeava, ele foi jogando as sementes, e uma parte das sementes caiu na beira do caminho, como é natural quando se semeia, né, vai se lançando a semente. Uma parte caiu no meio de alguns espinhos que ali estavam, outra caiu aonde estavam pedras, um lugar mais pedregoso, e outra caiu em terra boa. E aí Jesus, contando essa história, ele diz o seguinte, que aquela semente que caiu na beira da estrada, vieram os passarinhos e comeram aquelas sementes. A que caiu no meio dos espinhos, ela brotou. Mas aqueles espinhos cresceram mais rapidamente que a planta e acabaram sufocando essa planta. Quem gosta de plantar sabe como é, né? Eu morei boa parte da minha vida no sítio, então acontece isso mesmo. E outra parte caiu num lugar onde havia muita pedra, a terra não era muito profunda e a semente também brotou. Ela foi crescendo, mas porque a terra era rasa, havia pedras ali, aquela planta acabou morrendo. E aí Jesus disse que, no entanto, uma parte daquela semente caiu em terra boa. Ela brotou, cresceu, começou a se fortalecer, começou a dar frutos, né? E produziu abundantemente. Os discípulos de Jesus, que seguiam Jesus, chegaram para ele e falaram: Jesus, conta para nós, explica para nós essa história. E aí Jesus explica essa história. Ele diz: olha, a semente que foi lançada, que foi plantada, é a palavra de Deus, é o ensinar da Bíblia. E ele diz que essa semente que caiu à beira do caminho é a palavra de Deus que cai no coração de algumas pessoas, mas elas estão tão distraídas que aquela semente sequer consegue brotar. A pessoa escuta, mas quando sai do templo, sai do local do culto, alguém pergunta para ela: o que foi pregado? Eu não sei, né? Alguns ficam conversando entre si, outros lá no Facebook, outros pensando na vida, né? Lá no sul o pessoal dizia assim, pensando na morte da bezerra, né? Então, estão pensando em alguma coisa menos na palavra. Outra parte da semente, Jesus então vai explicando para os discípulos, diz que caiu entre espinhos. E aí ele explica, ele diz: essa é a palavra que encontrou um lugar especial no coração. Mas a pessoa gravou, ouviu, entendeu, mas aí ela chegou em casa, sentou com a família talvez, ou estava entre os amigos, e aquela palavra então, que mexeu no coração, no entanto, por causa das pressões, por causa dos amigos, que daí já foram convidar a pessoa para fazer alguma coisa que não era correta, quem sabe ali começando a contar piadas sujas, falando coisas imorais, aquela palavra então acabou por ali. Outra, diz Jesus, que caiu no meio das pedras, também é a palavra de Deus, que encontrou um lugar especial também no coração, mexeu. A pessoa pensou: olha, eu vou aplicar essa palavra, eu vou praticar essa palavra na minha vida. Mas também por causa das coisas deste mundo, por causa das paixões, por causa do pecado, essa palavra simplesmente, ou essa planta simplesmente morreu. Mas aí Jesus disse: no entanto, há a palavra de Deus que cai em corações que estão não só abertos para receber a palavra, para que ela brote no coração, mas que cuidam dela também como uma planta no jardim. E ela vai crescendo, essa palavra, e vai começando a frutificar, e começa a dar frutos, e fruto abençoa, e começa a abençoar outras pessoas, e começa a mudar a sua própria vida, e através da sua própria vida também vai mudando a vida das outras pessoas.
Essa é a história que Jesus conta. A grande pergunta que nós temos que nos fazer nessa manhã é a seguinte: diante da palavra que já foi jogada, já foi lançada, que Deus já plantou, que Deus já jogou entre nós e vai continuar jogando ainda nessa manhã, a pergunta é a seguinte: cada um de nós tem um solo, tem um jardim. Essa semente vai cair. A pergunta que nós temos que nos fazer é: que tipo de solo é o nosso coração? Nós estamos dispostos a receber a palavra de Deus, fazer com que ela não somente alcance o nosso coração, mas que ela, em primeiro lugar, brote, ela seja fecundada em nosso coração, depois cresça e ela produza frutos. A questão do coração depende de cada um de nós. A semente depende de Deus, o coração depende de nós. Vamos orar nesse momento pedindo que Deus nos dê um coração puro, um espírito inabalável, um coração que seja um jardim regado, preparado para receber a palavra de Deus. Sentados mesmos, vamos orar. Ajuda-nos, Senhor. Sabemos que há passarinhos que têm voado em torno do nosso coração. Sabemos que há pedras, Senhor Deus, que muitas vezes querem fazer com que essa palavra não encontre um lugar especial. Sabemos que há espinhos também que tentam crescer e sufocar a Tua palavra em nosso coração. Mas nós queremos pedir nessa manhã: ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Falamos isso sinceramente diante da Tua presença. Que o nosso coração seja terra boa. Que o coração de cada um dos Teus filhos aqui seja terra receptível à Tua palavra, a essa semente preciosa que é abençoadora em nós. Abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler com vocês um texto que nós encontramos no livro de Jonas. Um livro bem conhecido, mas às vezes é um pouco mais difícil de encontrar, porque ele faz parte dos profetas menores. Está lá no Antigo Testamento, depois de Obadias, antes de Miqueias. Está lá o livro de Jonas, um livro pequeno, só tem 4 capítulos, e ainda os 4 capítulos são pequenininhos. Depois nós vamos ler apenas o primeiro, mas você pode ler depois o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 15 minutos de leitura, você lê um livro da Bíblia. Bem simples, mas que nos traz ensinamentos profundos que eu creio que Deus quer falar comigo e com você nessa manhã. Algumas coisas importantes que nós podemos aprender com a palavra de Deus. Jonas, no primeiro capítulo, eu quero ler com vocês. Essa leitura desse texto, ela é um pouco mais extensa, mas é importante para a gente compreender um pouco mais. Alguns já conhecem esse texto, mas talvez alguns não conhecem muito bem, então vai ser interessante lermos juntos. Não são muitos versículos, não. Eu estou há mais de uma semana com tosse, né? Então estou aqui com um pouco de problemas para falar, e falar é o que eu mais faço. Ontem eu estava dando aula no seminário, então é difícil demorar para ficar bem, mas não tem problema. Jonas, o primeiro capítulo, diz bem assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse:
que se passe contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhes havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, o que tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram-no ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém por essa palavra? Você já pensou sobre o teu passado? Sobre algumas coisas que você decidiu fazer, sobre o rumo que você tomou na tua vida, e você pensou: se eu pudesse ter a chance de mudar algumas coisas no meu passado, eu mudaria. Você já pensou nisso? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo o seguinte: eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu faria tudo de novo. Eu, quando penso a respeito do meu passado, eu entendo que muitas coisas que eu fiz foram direção de Deus. Deus cuidou, Deus dirigiu, e eu procurei sempre ser obediente àquilo que Deus queria para a minha vida. Mas eu confesso que algumas coisas eu teria feito diferente. Algumas decisões eu teria feito diferente. Eu fiz muita coisa errada. Nós erramos no caminho que nós estamos. Durante a nossa vida, nós tomamos decisões que desagradam a Deus. Nós falamos palavras que desagradam a Deus. Nós tomamos decisões que a própria Bíblia diz que entristecem o Espírito Santo. São coisas que trazem consequências para as nossas vidas e muitas vezes para a vida de outras pessoas. Então, se eu pudesse, algumas coisas eu faria diferente. Eu teria mudado. Fato é que o nosso passado não pode ser mais modificado. No entanto, nós temos uma esperança e temos um alento no nosso coração que o nosso presente e as coisas do nosso futuro podem ser modificadas, podem ser transformadas. O passado não se muda mais, mas o presente é algo que está em construção. O futuro pode ser modificado através das decisões que nós tomamos hoje. Mudanças podem acontecer para o mal e mudanças podem acontecer para o bem. O fato é que todo tempo nós mudamos. Todo tempo nós temos que decidir por uma coisa. Em todo tempo nós temos que tomar um caminho. Às vezes nós não sabemos o que fazer, e muitas vezes, diante das decisões que nós vamos tomar, tomamos decisões erradas. Mas tudo sempre vai depender de como nós olhamos
para aquilo que está diante de nós? Quais são os valores que nós temos no nosso coração e qual é a nossa motivação? Eu queria pensar um pouco com vocês sobre mudanças, sobre atitudes nossas, pensando no texto interessante que nós lemos. Na verdade, Jonas é um camarada fantástico, interessante demais. Nós lemos apenas o primeiro capítulo, mas poderíamos ter lido o capítulo 2, 3 e 4 também, que é todo o livro de Jonas, que você pode ler depois ele em casa. Mas conta a continuação dessa história que nós vimos. Jonas, ele ouve a palavra de Deus. Começa o texto que nós lemos dizendo que Deus fala com Jonas. E eu queria dizer que, nesse sentido, estamos no mesmo barco, literalmente. Jonas estava no barco. E nós, de maneira figurada, estamos no mesmo barco que Jonas. Por quê? Porque eu e você também ouvimos a palavra de Deus. Quem sabe alguém pode dizer aqui nessa manhã, mas eu nunca ouvi antes. Não pode ser, mas hoje ouviu. Então todos nós, a partir de hoje, saindo deste lugar, podemos dizer a mesma coisa que está aqui no capítulo 1, versículo 1 do texto de Jonas. Veio a palavra de Deus para o pastor Fernando, para a Heloísa, para a irmã Marlene, para a Silvana, para mim. A palavra de Deus chegou para nós, nós a recebemos. Talvez muitos de nós poderíamos dizer, já muitas vezes a palavra de Deus chegou para mim. Não importa, mas a palavra de Deus veio. A questão que nós temos que nos perguntar, e eu falei sobre isso antes mesmo da leitura, é o que nós fazemos com a palavra de Deus. O texto que nós lemos diz que a palavra de Deus veio a Jonas, e Jonas se dispôs. Ele se colocou à disposição. Agora, o que a palavra dizia para Jonas? Deus fala para Jonas o seguinte: você precisa se dispor e ir para a cidade de Nínive. Precisa ir para lá, pregar a respeito de mim. Deus fala isso para Jonas. Nínive era uma cidade muito forte, muito grande, muito poderosa naquele tempo. Uma das maiores cidades que havia naquele tempo. Isso são cerca de 3, 4 mil anos atrás. Uma cidade de 120 mil habitantes. Para aquela época, era uma cidade muito grande. Ela era a capital de um dos maiores impérios que já existiu na história, que é o Império Assírio. A Síria até hoje ainda existe, e ela já foi um império no passado. E a capital era Nínive, 120 mil habitantes. O livro de Jonas, 3 vezes, ele fala a respeito da grandeza dessa cidade, porque era uma cidade realmente muito grande. E Deus disse: vai até Nínive e fala a respeito de mim. O texto diz que Jonas se dispôs. Olha que interessante. Mas para, diz o texto, fugir da presença de Deus. Jonas se dispõe. Deus diz: dispõe-te. E ele se dispõe, mas não para fazer o que Deus estava dizendo para ele fazer. Ele faz o contrário. O texto diz, nós lemos ele, que ele foi até o porto de Jope. Lá ele comprou uma passagem e embarcou no navio para uma cidade chamada Tarsis. Só para a gente compreender, enquanto que Nínive ficava ao leste da cidade de Jope, onde ele estava, a cidade de Tarsis ficou ao contrário, ficou ao oeste. Enquanto que Nínive ficava a cerca de 100 quilômetros de distância de Jope, ele foi para Tarsis, a direção contrária, uma cidade que ficava a cerca de 4.000 quilômetros de distância. Isso dava de navio, de barco, como ele estava viajando, cerca de 1 ano de viagem. 1 ano no navio. Olha que decisão ele toma. Qual é a decisão que ele toma? Desobedecer a Deus. Jonas faz exatamente o contrário. Agora, precisamos entender quem é Jonas. O texto diz que Jonas, o livro diz que Jonas isso fica muito claro para nós, ele é um profeta. Ele é um profeta. Ele, se fosse nos nossos dias, poderíamos dizer o seguinte: ele era um cristão.
trazendo isso para o nosso contexto, diríamos: Jonas era um cristão, e um cristão que ouve a Deus, ouve a palavra de Deus, mas que não obedece, porque há uma diferença exatamente de 4.000 quilômetros em ouvir e obedecer. Há uma diferença entre norte e sul, leste e oeste, entre ouvir e obedecer. São coisas, muitas vezes, absolutamente diferentes. Jonas ouve, mas ele vai e faz o contrário. O texto diz que ele foge da presença de Deus. Precisamos, no entanto, quando pensamos em fugir da presença de Deus, nessa palavra, entender duas coisas. Uma delas é que é impossível fugir da presença emanada de Deus. É impossível, porque Deus é onipresente. Deus tem 3 atributos que são exclusivos dele. Onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas, ele sabe exatamente o que você está pensando e o que você vai fazer amanhã. Só Deus faz isso. Ele é onisciente, ele é onipotente, ou seja, ele tem absolutamente todo o poder. E o terceiro atributo que Deus tem, que é exclusivo dele, é que ele é onipresente, ele está em absolutamente todo lugar. Deus está em todos os lugares. A grandeza dele, e é difícil a gente entender isso por um simples motivo. Eu não consigo entender isso só por um motivo, porque eu não sou Deus, eu sou homem. E ele é Deus. É só por isso. Se eu fosse Deus, eu entenderia. Mas eu não sou. Então, assim, nós não conseguimos entender essa grandeza de Deus, mas ele é onipotente. Então é impossível fugirmos da presença de Deus. Tem um texto, um Salmo 139, eu vou ler ele para vocês, versículo 7 ao versículo 12, o salmista fala exatamente isso. Olha o que ele diz. Ele fala assim: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, porque a luz e as trevas para ti são a mesma coisa. Não tem como fugirmos da presença emanada de Deus. Mas quando o ser humano foge da presença de Deus, o que nós temos que compreender é que existe um distanciamento espiritual. Isso sim é possível. Fugir da presença de Deus é impossível fisicamente, mas é possível espiritualmente. Eu posso me afastar de Deus, e isso depende exclusivamente de mim, porque Deus jamais se afastará de nós. Ele diz o seguinte, o próprio Jesus fala: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença nas nossas vidas é garantida. Agora, se eu decidir me afastar da presença de Jesus, eu posso fazer. Jonas decide fugir da presença de Deus. A questão é que nós estamos no mesmo barco, e muitos estão exatamente fugindo da presença de Deus, desobedecendo a Deus, indo para o norte quando Deus nos manda para o sul, fazendo mal quando Deus nos manda fazer o bem, desobedecendo quando Deus nos manda obedecer, desonrando quando Deus nos manda honrar, sendo mentirosos quando Deus nos manda agir com a verdade, sendo violentos quando Deus nos ensina a sermos pacíficos, odiando quando Deus nos ensina a sermos amorosos, fazendo exatamente o contrário. O ser humano tem feito isso. Você tem percebido isso? Eu acho interessante quando nós trazemos esse texto para as nossas vidas de uma maneira simbólica, pensando que nós estamos num barco, nós estamos no meio de um mar. Nós compreendemos, você compreende isso também? Parece que nós estamos no meio de uma tempestade. Não dá para a gente sentir isso? Violência cada vez maior, a imoralidade cada vez maior,
o pecado cada vez maior. Aquilo que era certo, parece que hoje já não é mais tão certo assim. Aquilo que antes era normal, hoje parece normal. Os valores foram trocados. Hoje está muito mais difícil para os pais educarem seus filhos. Hoje está muito mais difícil vivermos a verdade, porque há uma tempestade em torno de nós, violenta contra nós. Agora veja o que acontece com Jonas. Jonas está em desobediência com Deus. Toma um caminho completamente diferente do que Deus diz para ele fazer. O que ele faz? Entra no barco. Enquanto a tempestade está acontecendo, ele resolve ir para o porão do navio dormir. Acho que estamos no mesmo barco. Porque hoje em dia, enquanto muitas pessoas estão vivendo no meio de uma verdadeira tempestade, a casa está caindo, o navio está quase indo a pique. O texto diz que a tempestade estava se tornando cada vez pior. Muitas pessoas têm dormido, não agem, não mudam, não há uma mudança radical em suas vidas, não decidem por fazer aquilo que deve ser feito, não agem. É interessante porque o texto diz que estava todo mundo apavorado, mas Jonas estava dormindo. Estava todo mundo desesperado, mas Jonas estava dormindo no fundo do navio. Não havia mudança nele, não havia atitude nele. Sem mudança, sem atitude, nada pode acontecer. Jonas está inerte. Jonas está passivo diante do que está acontecendo. Se nós queremos que a nossa realidade mude verdadeiramente, é preciso que nós nos posicionemos. É preciso que aconteça uma mudança radical. Eu disse antes, é impossível mudarmos o nosso passado, mas é possível que o nosso presente seja um tempo de mudança para que o nosso futuro seja melhor. Mas tudo depende de nós. Não adianta as coisas acontecerem ao nosso redor se nós estamos dormindo no meio do navio. Olha que interessante, quando eu li o livro de Jonas, me apercebi de uma situação muito interessante. Vocês, quem não conhece bem o livro de Jonas, vai ler depois. Vamos fazer um pacto, uma aliança aqui. E vocês vão perceber o seguinte: que Deus manda uma tempestade contra o navio. Sabe o que a tempestade faz? Obedece. Ela vai. Deus manda depois um peixe. Lembra que nós lemos no finalzinho? Para engolir Jonas. Jonas foi lançado no navio e o peixe obedece. Depois, lá na frente, no último capítulo, capítulo 4, Deus faz com que uma planta cresça rapidamente, uma trepadeira, e ela toma uma proporção grande e se passa sombra para Jonas. Deus manda a semente, manda a planta, e a planta obedece. Depois Deus manda um verme, um bichinho, comer a planta, e o bichinho obedece. Quando Jonas vai para Nínive, lá na frente, depois, obedecendo a Deus, fazendo o que Deus manda diante de tudo que aconteceu, 120.000 pessoas, ou seja, todos os habitantes daquela cidade, se convertem, se arrependem dos seus pecados. Ou seja, aquele povo obedece. O único que não obedece é Jonas. Até o verme obedeceu, até a planta obedeceu, o vento obedeceu, o mar obedeceu, o peixe obedeceu. Só Jonas, que se dizia profeta, não obedece. E é interessante, olha só como Jonas se apresenta. Vocês leram isso comigo, né? Quando aqueles homens do navio chegam para Jonas e perguntam para Jonas: quem é você? De onde você veio? Qual é a tua nação? Qual é a tua profissão? Jonas se apresenta. Ele diz: meu nome é Jonas, eu sou hebreu, judeu, e temo ao Senhor que fez o céu e a terra. Olha que apresentação linda que ele faz. Só que é interessante a gente observar que o que Jonas fala e o que Jonas faz dá 4.000 quilômetros de diferença.
é leste ou oeste. É contrário. Porque, faço uma pergunta para vocês: como pode alguém dizer que teme a Deus e está fugindo da presença de Deus? Como pode alguém dizer que teme a Deus e está em desobediência a Deus? Porque quando ele diz, eu sou hebreu, vamos trazer isso para o nosso lado, seria eu ou você dizendo hoje, eu sou cristão, eu sou batista, eu sou da quadrangular, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou isso, mas a atitude é completamente diferente. Ele diz, eu sou hebreu, vamos trazer isso para nós. Eu sou cristão, mas quando as pessoas olham para mim, elas não veem nada de cristianismo em mim. Porque a Bíblia não é a minha bússola, não é o meu orientador. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu fazer. Jonas diz que teme a Deus, mas vocês acham que ele estava temendo a Deus? Um homem que recebe a palavra, é para ir para Nínive e faz o contrário. Estamos no mesmo navio. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas que dizem, eu sou religioso, eu sou cristão, eu vou na igreja, mas a vida dela não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Vem sobre nós a palavra, manda a gente para o leste, mas a gente vai para o oeste. Diz para obedecer, a gente desobedece. Diz para a gente fazer algo, a gente faz o contrário. Nós achamos que eu sou dono da minha vida. Eu compro a passagem que eu quiser e eu entro no navio que eu quiser. Só que a gente esquece uma coisa, que a nossa atitude e a nossa decisão pode fazer com que navios vão a pique. Essa mesma situação que Jonas estava vivendo por desobedecer a Deus, muitas pessoas estão vivendo hoje. Os navios estão afundando hoje estão. A família está sendo destruída. O casamento está acabando. A pessoa está acabando consigo mesmo, com a sua vida física, com a sua vida emocional, com a sua vida espiritual. Ela está afundando no navio dessa vida, porque está em desobediência a Deus. Ela diz, mas eu sou cristão, mas eu já fui na igreja quando eu era criança. Mas a atitude dela e as palavras dela são norte e sul, são leste e oeste, são contrários. Não é só ouvir a palavra, mas é obedecer a palavra. Não é só recebermos Deus falando conosco, mas nós decidirmos por fazer aquilo que é a vontade de Deus. A mudança é possível e a mudança radical é necessária. Abandono de pecado, abandono de atitudes, mudança na nossa própria personalidade. Porque tem o cristão, crente Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Não muda nunca. Ele não muda, está tudo caindo. E ele está dormindo no porão do navio. Os filhos já estão afastados, estão distantes, estão vivendo a vida de qualquer jeito. A mãe está desesperada, mas ele está dormindo no fundo do navio. São Jonas de hoje, dormindo, insensíveis, deixando com que, vocês perceberam o que o texto disse? Que as pessoas iam jogando as coisas do navio no mar. Sabe quanto dinheiro eles estavam perdendo ali? Sabe quantas propriedades eles estavam perdendo aqui? Quantos tesouros eles estavam jogando no mar? Quantos tesouros, valores está se perdendo hoje? Porque muitos estão desobedecendo a Deus. Agora, diga uma coisa: levantar, mudar, não é fácil não, mas vale a pena. Amém. Traz consequências fantásticas para a nossa vida. Mas essa mudança tem que partir de nós. Tem que partir de nós, porque já partiu de Deus. Não é que Deus ainda vai agir, Deus já agiu. A palavra de Deus já tinha ido para Jonas. Deus já tinha chamado Jonas.
A palavra de Deus já veio para mim e para você. Deus já deu o seu Filho Jesus por mim e por você. Deus já abriu a porta da graça. Já temos ela à disposição. A salvação está ali. É só a gente passar pela porta. Mas precisamos acordar, despertar e passar essa porta da salvação. Estamos disponíveis, dispostos para fazer o quê? O texto diz que Jonas se dispôs. A pergunta é, ele se dispôs para quê? A pergunta que nós temos que nos fazer, estamos dispostos? Mas aí eu faço a segunda pergunta. Dispostos a quê? Abrirmos mão daquilo que está errado e dizermos, a partir de hoje eu vou mudar. Não importa o passado, mas o que importa é o futuro. Quero dizer uma coisa para vocês, começar bem é importantíssimo, mas terminar bem é muito melhor. Então, se alguém começou mal, se o passado está ruim, Hebreus diz, hoje é dia de ouvirdes a voz de Deus, não endureça o nosso coração. Hoje é dia de mudança, para que o futuro seja diferente. Amém?